Então, passando para a Índia, a gente vai avançar um pouco no tempo para 2000 a.C. E lá na Índia, a dança era uma coisa um pouco mais difícil de entender. O motivo de dança era um pouco mais complexo não era tão prático como no Egito, né? Só que também tinha relação com a religião. Eles dançavam em homenagem a Shiva, que é considerada a deusa da dança para eles, né? E ela buscava-se uma união das pessoas com a natureza, com a dança. Então, de novo, está relacionado com a religião, está relacionado com a natureza. Essas danças também representavam um pouco falavam um pouco sobre a atividade cósmica, a respeito da criação do universo, a manutenção e a destruição das coisas. Então, era uma coisa bem mais poética, já começava a se tornar um pouco mais poético nesse tipo de civilização aqui, que é totalmente diferente do Egito, né? Mas uma premissa interessante do tipo de dança da Índia é de que o corpo todo deve dançar. Então a dança lá, ela envolvia diversas partes do corpo. E até hoje, se for olhar as danças indianas que a gente mais conhece, tem por exemplo, a dança do ventre e tal, que é uma dança que mexe muito com o quadril, de uma forma que as outras danças não costumam mexer. Então é algo bem específico, porque justamente tem essa temática que é muito antiga de que o corpo todo deve dançar. E outro exemplo muito importante disso são os mudras, que são aquelas posições de mão que a gente vê no hinduísmo, no yoga ou em danças indianas, né, propriamente, que são posições de mãos que elas objetivam o equilíbrio do corpo e o alcance da saúde. Então existem vários tipos de posição de mão que a gente vê, né, sempre tipo como meditação, assim, mas existem vários tipos de mudras e para vários tipos de coisa, né? É uma coisa muito interessante da cultura deles. Então, as danças lá elas são chamadas de ragas e elas são passadas de geração em geração, sempre continuam sendo passadas, né? E muitas delas representavam poemas, lendas e acontecimentos do povo deles. Então isso é uma coisa muito interessante porque tem uma relação aí um pouco mais literária, né? Um pouco mais de uma tradição oral mesmo, que é muito antiga, né? E isso acontecia, era muito ensinado nos santuários.